Vamos começar, olha só! Estamos aí na área, nosso primeiro podcast. Vamos! Primeiro episódio. Ansiedade a mil. Ansiedade, esse é o sentimento? Ansiedade? Ansiedade. Meu Muito tempo a sentimento gente aqui, queria fazer isso, né? o meu sentimento aqui, na verdade, é um pouco de empolgação com... Ai, meu Deus, eu não posso falar merda. Mas acho que até a gente falando merda, a gente aprende. Com certeza, sem dúvidas, sem dúvidas. Então acredito que todo o nosso papo, nosso aqui hoje, com diversos convidados, a gente vai tirar muita coisa, muito aprendizado daí. É isso aí. Esse é o objetivo também, não é mesmo? Esse aí. Rafa, é o seguinte, acho que é interessante para vocês que estão nos escutando, né, galera? Que vocês, acho que o nosso podcast, ele veio de uma ideia, né, que eu tinha, o Rafa abraçou também e ficou com muita vontade de começar esse projeto junto, né? E eu acho que o nosso objetivo com isso é trazer conteúdo para as pessoas poderem aprender um pouco mais sobre atividade física, sobre saúde, sobre as coisas que elas fazem no dia a dia delas para manter uma vida mais saudável, né? E também eu acho que a gente tem que trazer isso de uma forma um pouco diferente daquela que a gente vê geralmente nos outros podcasts, né? Uma coisa às vezes muito técnica, que é ótimo também, mas eu acho que levar para um lado um pouco mais humano e um pouco mais divertido, para que todo mundo consiga aproveitar esse nosso conteúdo. Não é mais ou menos isso? Com certeza, né? Acredito que o que a gente mais fala é divirta-se, treinar é apenas um detalhe, então é por isso que a gente traz isso no podcast, para conseguir falar de todos os assuntos relacionados à saúde, relacionados a treinamento, mas também trazer esse tom divertido, porque no fundo, precisa ser divertido. Então é isso que a gente busca, trazendo os convidados, trocando uma bela ideia, aprendendo e, com certeza, dando risada junto, se divertindo junto. É isso aí. Vai rolar muitas histórias aí pela frente, né? E eu acho que isso também cativa muitas pessoas. Com certeza. Hoje eu já vou adiantar que uma das histórias é como a gente se conheceu. Eu vou contar o meu lado da história. Verdade. Ai, ai. Mas é isso. Mas, ó, é o seguinte. Antes da gente começar, a galera... A gente fez uma caixinha no Instagram para que a galera pudesse participar, né? Uma das ideias do podcast é que o público também possa interagir junto com a gente. E então, a gente fez essa caixinha, né, fazendo perguntas. Na verdade, eles faziam perguntas para nós sobre algo que eles gostariam de escutar no nosso episódio de introdução, que é esse daqui, primeiro episódio, nossa premiere, né? Então, antes da gente responder essas perguntas do pessoal, a gente vai fazer umas perguntas. São 5 perguntas aleatórias. Eu preparei essas perguntas, então Rafael tá lascado. Não sabe ainda o que eu vou perguntar para ele. Eu decidi não querer saber, né? É verdade, Vale eu até lembrar perguntei isso. para ele antes. Falei assim: você quer saber antes? Aí ele: não, Quero não, não, deixa a surpresa. tensão do momento. É Então esse isso. será o nosso quebra-gelo, certo, Hugo? O nosso quebra-gelo. E a gente vai Perfeito. tentar carregar isso de tradição, porque eu tenho certeza que vai ser interessante quando chegar um convidado aqui, a gente perguntar uma pergunta bem aleatória para ele. Vamos lá, então, ó. Começando o nosso perguntas aleatórias. A primeira é: se você não fosse treinador, o que você seria? Hum, Hum, e aí? Você já se viu fazendo outra coisa além do que você faz? Algo relacionado à música. Eu gosto de A música, música? mas não sei tocar nada. Mas, Olha, da mesma forma que eu não sabia dar aula, eu acho que eu aprenderia a tocar alguma coisa, a a tocar alguma cantar. coisa. Você acha que você É, seria um bom cantor ou melhor nem ferrando. musicista, Com essa instrumentista? voz aqui, acho que instrumento. Com essa voz aqui,
Eu ia ser que nem o Guns N' Roses, o Axl Rose no Rock in Rio, só que com 26 anos de idade. Não esquece. Ia chegar a 40 e ia estar mudo. Com certeza. Ai, ai. Então, nossa segunda pergunta é: qual esporte você gostaria de aprender? Hockey no gelo. Hockey? Mesmo? Caraca, que Hockey no inusitado. gelo. Hockey no gelo. É pancadaria, hockey. Eu sempre acho que é por causa que eu venho do jiu-jitsu. Eu acho que o que eu achava legal no hockey era isso, essa agressividade do hockey. E Mas eu você... acho muito dinâmico, e é divertido de ver, né? Não pela briga, claro. Sim, sim, é muito divertido. Você já patinou alguma vez? Nunca. É um Aí outra coisa para aprender. É um pré-requisito. E você, o que faria? Eu gostaria de aprender. Agora é muito mais fácil para eu aprender a fazer isso, né? Porque morando aqui em Santos, gostaria de aprender a surfar. Oh, Mas tá frio, então eu vou esperar esquentar mais um pouquinho e aí eu vou atrás disso. é uma boa. Tá É uma acessível, boa. hein? É acessível, acessível. Bem fácil de resolver. Não é um hockey. A terceira pergunta, vamos lá. Você acorda de bom humor? Sempre. Sempre? Natália fica em choque. E sempre, desde pequeno. Desde pequeno eu fui acostumado a acordar cedo para ir para a escola. Sempre curti. Eu sou um cara da manhã. Ah, que bom, Então, que bom. eu gosto das manhãs. E Eu gosto você? também. Você também. O Luke fica irritado comigo, porque ele fala que eu acordo, tipo, muito feliz. Ele fala Muito assim, como feliz, né? assim? Acorda cantando, pulando. Acordo falando, Eu acordo nos 220 já. Tipo, Eu adoro, é, eu adoro. é loucura. Tá comigo é... "Ah, vamos! Eu adoro. A sua música de karaokê, já que você seria um instrumentista, agora vamos ver. Qual seria a sua música de karaokê? Com certeza alguma do Red Hot. É mesmo? Sabe Com escolher certeza. uma? Qualquer uma. Uma que chama Venice Queen. Boa, boa. Que é uma Canta aí, música que aproveita, nem é vai. tão... Dá uma palhinha aí Não, pra não, gente. não, 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 aqui não. Eu preciso estar inspirado. Com certeza nas manhãs eu canto ela. Então, Com tá bom. certeza. Então, qualquer dia eu vou E a pôr ela lá sua? no box, vou filmar você escondido cantando. Pode deixar, pode deixar. Vai ser a Meu, música de amanhã. a Cedinho, música de amanhã? Então tá bom, então. cedinho. Eu não sei qual seria a minha. Eu que fiz as perguntas, mas eu não sei, assim. Eu gosto tanto É de muito música difícil também. responder isso. É difícil, é muito difícil. Mas eu acho que seria uma música tipo. Não que eu saiba cantar, tá? Porque eu canto mal pra caramba. Mas eu acho que seria uma música tipo das divas. Tipo, Tipo uma Beyoncé. Whitney Houston, sabe? Tipo, I Nossa. Wanna Dance with Somebody. Nossa, eu adoro essa música. Eu acho que com certeza eu cantaria essa música. É o tipo de música inspiradora para amanhã, sabe? Sim, Eu acho animada. que eu acho que dependendo da música, eu gosto muito de música, eu escuto muita música por dia. E todo dia de manhã, a gente dá aula às 6 horas da manhã, eu escuto alguma música antes de sair. Antes de sair para dar aula da tarde, eu escuto alguma música. Então, eu acredito que isso faz uma diferença, sabe? Sim, sim. Na minha E olha rotina. aí, ó, dá um ótimo tema, né? Porque música é um tema polêmico e a gente vai falar sobre isso Demais. no nosso podcast, Falaremos. né? E eu vou desmistificar aquilo que todos me chamam que eu não sou eclético. Eu sou eclético. E eu vou provar. E eu vou Ele vai provar. provar, minha gente. Ele tá aqui para provar. É isso. E a última. Essa daqui, ó, eu me inspirei numa famosa, mas é o seguinte. Lá em Rio Preto a gente fala de um jeito e aqui em Santos vocês falam de outro, Hum, né? Então, acredito que isso deve acontecer em vários lugares também. Adesivo ou colante? colante. Ó, Lá em Rio Preto é colante. adesivo. É Primeira vez que eu adesivo? Nem escutei sei o que é colante aqui, eu adesivo. fiquei tipo, quê? Colante. Não tenho nenhum aqui, mas eu te mostraria um real colante aqui. Um real colante. Mas é isso. Essas foram as nossas 5 perguntas. Já deu para descobrir algumas coisas E sobre vamos você, sempre pessoal. atualizar para perguntar para os convidados também, né?
Sim, vai ter que. A gente vai ter É, que fazer umas perguntas bem assim, porque tem gente que a gente as, conhece, e aí a gente vai. Não é, pode fazer uma pergunta que a gente já sabe, né? E eu acho que a não, galera quer tem que saber sempre coisas mudar. assim, coisas que ninguém sabe. E até porque, assim como no CrossFit, esteja preparado para tudo. É Você tem que isso, responder. é isso mesmo. Bom, vamos lá. Então, agora, a gente falou já um pouquinho sobre o podcast, a gente falou um pouquinho sobre você, sobre mim, e agora a gente vai ler um pouquinho das perguntas da caixinha que a gente deixou, certo? Bora. Então, a primeira pergunta é: por que escolheram se especializar no CrossFit? Deixaram essa pergunta lá na nossa caixinha. Quer responder primeiro? Eu sempre fui um cara que eu terminei a escola, eu fui fazer a faculdade de educação física porque na época eu praticava o jiu-jitsu. Eu gostava muito do jiu-jitsu e simplesmente não queria parar de estudar. Minha mãe não iria deixar eu parar de estudar também, porque ela sabia que eu queria seguir com a carreira do jiu-jitsu. Falei, o que fica mais próximo disso é a educação física, né? Depois de uns 2 anos de faculdade, foi quando eu conheci o CrossFit, em 2015. Eu conheci o CrossFit graças à minha mãe. Olha só. Isso foi muito doido. Um dia, um sábado, lembro até hoje, eu estava em casa, estava no quarto, minha mãe me chamou. Você viu aquele método novo de treino que o símbolo é um palhaço vomitando? Eu falei, nossa, um palhaço vomitando? Eu falei, cadê? Aí ela me mostrou a imagem. CrossFit. Ela falou, nossa, tá fazendo sucesso nos Estados Unidos, não sei o quê. O seu primo começou a fazer em São Paulo. Desde A, então, a sua mãe, ela é muito antenada nas coisas, né, Rafa? ela é Tipo, muito. Eu muito. nunca tinha ouvido falar sobre CrossFit. Eu nunca tinha ouvido falar. E, assim, eu estava imerso, claro, eu estava imerso no mundo do jiu-jitsu, né? Mas eu nunca tinha escutado falar sobre isso. Ela me mostrou o logo da época, né? Que era o PUC, Uhum. vomitando no balde. A minha primeira impressão, eu fiquei meio, nossa, mas que isso, gente? Ela falou, é super intenso. Eu lembro dela falando desse jeito comigo. Seu primo faz. Aí, desde então, me despertou o interesse. Tanto que eu saí da sala, eu voltei para o quarto e eu já joguei no computador, CrossFit. E desde então eu fui pesquisando. Porque eu sempre gostei do jiu-jitsu, mas eu sempre odiei a musculação. Falei, caramba, isso aí parece meio diferente, né? Meio dinâmico. E na época já tinha a apostila de level 1 para baixar. Então eu baixei, imprimi ela. Na época só tinha inglês, não tinha ela traduzida. Então eu tive que ler tipo umas 10 vezes para entender cada capítulo do level 1 em inglês. Que eu sabia ler inglês, mas não tinha, não era muito Não tinha um comum domínio ler, muito grande. domínio, ler coisas em inglês na época. E nessa época eu estagiava numa academia, perto da minha casa. Então, assim, horário de almoço eu ficava lendo. Eu ia para a faculdade, ficava lendo no ônibus. Então, foi uma época que, tipo assim, durante uns 3 meses eu fiquei devorando a apostila de level 1 em inglês. Uns 3 meses para terminar, eu acho, Olha por isso. causa, por causa da língua. E desde então, eu comecei a ver o porquê que o CrossFit era diferenciado. Uhum. Além do método de treinamento, não era porque é um método de treinamento intenso e variado, tinha muitas outras coisas por trás disso. A construção da comunidade, o porquê nas coisas. Eu gostava porque eles explicavam os porquês. E isso me deixava fascinado. Fui lendo e comecei a aplicar. Porque eu estagiava numa academia, logo odiava fazer musculação, então a academia tinha um quartinho meu que era minúsculo. E eu já praticava os movimentos do CrossFit. Eu lembro de eu fazendo burpee, fazendo thruster com dumbbell. Então, aí, desde então, eu fui praticando. Olha só. Isso foi Basicamente quando, isso. Rafa? Mais ou menos. Isso foi em final de 2014, começo de 2015. Porque aí em 2015 eu fiz uma primeira clínica, né, sobre CrossFit. Na época, o primeiro afiliado, o segundo afiliado que teve aqui em Santos. Que aí eu fui ver um pouquinho mais. Eu fui a primeira vez que eu entrei num box de CrossFit, né? Aí nossa, fiquei apaixonado, né? Que era tudo diferente, o piso, as barras, barra em suspensão, o box preto.
Então, tudo isso me chamou muita atenção. Eu falei, caramba, pô, é isso que eu quero para mim. Eu lembro que nossa, foi um esforço para pagar esse workshop aí que teve, que eram Aham. 2 dias. Nossa, foi um belo esforço. Tipo assim, o workshop era o meu salário de estagiário. Paguei, amarradão. Fui, fiz. E lá eu conheci o Ricardo, que foi quem criou a CrossFit Boqueirão. Só que na época, nesse lugar que eu fiz o workshop, eu pedi por uma vaga de estágio. E eu falei assim mesmo, eu não quero ganhar, eu só quero conseguir treinar e ficar aqui para aprender. Eu falei exatamente isso. Aí eu lembro que eu tive uma resposta, tipo, super grossa, sabe? Não, paga 1, 2 meses aí, vem treinar com a gente e a gente vê o que a gente faz. Aham. Caraca, eu fiquei meio que decepcionado, sabe? Eu falei, pô, Imagina, na época você era estudante, não tinha dinheiro eu para fiquei fazer. decepcionado porque faltava, tipo, 2 anos para terminar a faculdade. Eu não ia querer abusar da minha mãe, já que minha mãe Aham. pagava a minha faculdade também, Sim. para conseguir pagar uma mensalidade de quase 250, R$ 300 para fazer CrossFit no mês. Então não Caro, tinha né? como. Para quem é estudante, né? Era muito caro. Para quem é estudante, era muito caro. Então eu falei, meu, beleza. Eu fiquei triste, mas não me abalei. Eu falei, o que eu posso fazer no momento? Parei, refleti, o que eu posso fazer é continuar lendo a apostila do level 1 e vendo as coisas na internet. A internet tem tudo, né? Só que quando eu recebi essa resposta, o Ricardo estava do lado. E nessa época o Ricardo já estava mexendo os pauzinhos para abrir a CrossFit Boqueirão junto com a Bruna Borgato, Uhum. que era sócia dele na época. E aí, desde então, eu conversei com ele 1 ou 2 vezes, mas até então ele era professor desse boxe. Aí em 2015, ele abriu a CrossFit Boqueirão. Ele abriu a CrossFit Boqueirão em janeiro de 2015. Em abril, eu fui mandar uma mensagem para ele. Falei, pô, eu tomei não do cara que era chefe dele. Vamos ver ele como chefe, o que ele vai fazer. Aí eu lembro muito bem, em abril, que era o mês do aniversário dele, eu mandei mensagem para ele, tipo, dando parabéns, não sei o quê, porque ele era da mesma faculdade que eu. E na hora que eu mandei mensagem, não sei o quê, ele falou, pô, eu ia te mandar mensagem. Eu falei, epa, Olha, epa. caminhos se Pô, cruzando. parabéns. Falei, parabéns, não sei o quê, não sei o quê. Pô, você ia falar comigo? Eu queria falar contigo também. Aí a gente começou a trocar ideia. Aí ele me deu a oportunidade de treinar na CrossFit Boqueirão. Ele e a Bruna. E aí, em 2015, eu comecei em 2015 na CrossFit Boqueirão, sendo aluno, né? Em abril. E quando eu pisei lá, quando eu vi que, assim, é com quem você faz as coisas, sabe? Que importa. Sim. Aí eu vi que, pô, não tem como. Aí eu decidi totalmente. Eu abandonei o jiu-jitsu, que sempre foi minha paixão. Eu simplesmente abandonei algo que eu praticava desde os 9 anos de idade. Porque de tão apaixonado que eu fiquei com o CrossFit e vi que aquilo ali, meu, calma aí, isso aqui tá no começo, isso aí vai crescer muito. E cresceu. Cresceu. Então, desde então, foi esse meu início. Desde 2015 eu tô aí. Já são 7 anos de CrossFit Boqueirão e 7 anos que eu estou no CrossFit graças a CrossFit Boqueirão. Olha só, que legal, Rafa. Top demais, É. hein? E Essas histórias, você? essas histórias são muito boas. A minha história foi em 2013. Eu tinha acabado de voltar porque eu fui morar fora em 2012. Aí eu voltei e aí eu voltei para fazer faculdade, né? Porque eu fui viajar, não tinha certeza ainda se eu queria realmente fazer educação física ou não. Tava meio que em dúvida. E aí eu fui viajar. Aí quando eu voltei da viagem, né, eu já voltei decidido de que era educação física que eu ia fazer. E eu cheguei da minha viagem meio que no meio do ano, assim, então só iria começar a faculdade o próximo semestre, em agosto. E aí eu fiz minha inscrição, porque lá em Rio Preto tem uma Unip, e aí ia ficar mais fácil para mim. Eu fiz a minha inscrição na faculdade e na mesma época abriu o primeiro box lá da região, que era CrossFit Rio Preto. E aí eu Ó, fui na inauguração, 2013. 2013. Aí eu fui na inauguração e na inauguração eu já, tipo, já amei, sabe? Eu tinha escutado um pouco sobre CrossFit antes, mas assim, não
como em Rio Preto não tinha, né? Então, não tinha onde fazer. Então, não era uma coisa que me preocupava, assim, nossa, eu vou fazer isso, né? Não. Mas aí, quando eu vi que ia ter, eu já fui direto lá. Eu lembro que eu passei na frente para ver onde que era, e era bem perto da minha casa. Tipo, eram uns 4 quarteirões. E aí eu passei lá, e aí eu vi que a porta estava aberta, eu coloquei a cabeça lá dentro, assim, dei uma olhada, e aí Curioso. o dono tava lá, aí eu perguntei assim, o que vai ser aqui? E aí ele, tipo, dando um de João sem braço, né? Porque eu já tinha visto a propaganda na internet que ia ser lá. Aí ele falou, vai ser um CrossFit, tal, né? Aí ele falou para mim que a inauguração ia ser no sábado. Então aí eu já me programei para ir. E aí foi isso. Eu fui na inauguração, eu fiz o workout lá do dia, que era um workout em duplas. Eu não lembro assim exatamente o que tinha, mas era um workout que tinha abdominal, corrida e kettlebell swing, pulo de corda. Era isso e mais algumas outras coisas. E aí depois que eu fiz, tipo, eu voltei para casa e falei pro meu pai, eu quero fazer, que não sei o quê, pelo amor de Deus, me ajuda a pagar, né? Aquela coisa. Aí meu O pai, CrossFit já era difícil de pagar nessa época, né? sim, sim, sim. E Para imagina, estudantes, então. eu ainda não tinha nem entrado na faculdade, né? Então assim, Nossa, eu realmente não tinha grana, eu tinha que pedir pro meu sim. pai mesmo. Aí eu pedi pro meu pai, tipo, sempre um anjo na terra, ele falou: beleza. E aí eu comecei a fazer. Eu fui o primeiro aluno do box a se inscrever mesmo, porque eu já mandei mensagem logo na segunda-feira e eu me inscrevi, fui o Que primeiro aluno. legal. E aí fui fazendo, né? Fui fazendo, vi que era aquilo mesmo que eu gostava, me apaixonei. E aí, 2 anos depois, em 2015, foi quando eu fui tirar meu level 1. Que aí foi quando eu, tipo, meio que tinha certeza de que era aquilo mesmo que eu queria fazer, né? Eu falei assim, eu não vou me precipitar, eu vou praticar, vou estar junto com a galera, vou tentar absorver e ver se é isso mesmo. E quando chegou, tipo, 2 anos, eu não tinha mais dúvida, sabe? E aí fui fazer meu level 1, aí já comecei a estagiar lá no box também, e aí foi, e aí foi. O Level 1 é sempre. O Level 1 também eu considero que foi a segunda marca, né? Que foi para comprovar realmente que não, é isso que eu quero fazer. Foi o Foi divisor estar dentro de um box e o Level 1 que é o divisor de águas, né? divisor de águas. É isso. Tipo, lembra, aqueles 2 dias de curso, eles mudam muito a sua vida, né? É incrível. É incrível o poder que Meu, aquele curso tem. eu não sou um cara de boa memória, mas eu lembro do meu Level 1 inteiro. Olha Eu isso. lembro, eu lembro o que eu almocei no estacionamento do shopping do Cidade Jardim, que era o box que eu vi. Você Eu acredita? fiz lá também, o meu foi lá também. Na Reebok lá, né? É, Então, meu, é um Level 1 que tinha 55 pessoas, se não me engano, lotado. Jobst, Vitor, Ricardinho, Tef. E foi realmente. O meu eu fiz em 2016. Foi um divisor de águas. ai, Foi a comprovação de que eu queria isso pro resto da minha vida. Que bom, né? que bom. E que deu certo também, né? E que continua dando certo, né? Muito, muito, muito certo. Bom, nossa, a gente falou, hein? Eu nem achei que a gente fosse falar tanto. Tem história aí, podia falar mais, hein? Podia. E a gente deu uma resumida. Resumida. Deixa Bom, pro próximo. nossa próxima pergunta. Como vocês se conheceram? Agora eu quero Eu saber, vou hein? começar. Eu vou começar. O CAT do Landim foi em novembro de 2020. 20, isso. Novembro de 2020. Novembro de 2020, Sérgio Landim entra em contato com a gente. Vamos fazer um CAT aí? Vamos, com certeza. O CAT vem, Sérgio Landim vem. E nesse final de semana, né? Que era no final de semana do meu aniversário, se não me engano. Era 14 e 15 de novembro. Ou 15 e É, 16 de era novembro. alguma coisa assim mesmo. Era alguma coisa em novembro.
Estávamos lá no box, quando a galera começa a chegar e o Hugo chega de Rio Preto. A primeira coisa que me impressionou foi a distância de Rio Preto para Santos. Que eu lembro que você tinha comentado que não sei quantas horas de ônibus. Eu falei, gente, caraca, tipo, 8 horas de ônibus? Nossa, mano, tá no apetite para fazer o curso. Beleza, vamos aí. Muito gente boa. A Nath já te conhecia, né? Não, na verdade não, eu não conheci ninguém. Eu não conheci Você não ninguém. conhecia ninguém? Não, Você conheceu a Nath lá. a gente se conheceu no... Todo mundo se conheceu junto. Isso. Foi isso. Curso vai, tava lá eu e o Fernando lá bem na entrada do box, conversando, né? A gente tava trocando uma ideia lá e o Landim tava conduzindo o curso. Eu não lembro o que a gente tava conversando. Só que aí, do nada, a gente parou para prestar atenção no curso. E foi quando o Landim falou alguma coisa relacionada a quem poderia dar um mortal para trás. Não foi isso? Na verdade não foi bem assim. Ele estava falando alguma coisa sobre demonstração, e aí ele falou assim, é muito fácil, né? A gente faz o movimento, a pessoa vai ver a gente fazendo, se a gente tiver uma boa demonstração, ela vai ver e aí ela vai reproduzir aquilo que ela viu, né? E ela vai reproduzir, talvez não 100%, mas ela vai reproduzir uma boa parte disso. E aí ele, tipo, me chamou, né? Ele falou assim, quer ver? Eu vou provar isso. Aí ele falou assim, Hugo, levanta. Aí eu levantei. Aí ele falou assim, faz isso aqui. Aí ele fez, tipo, um air squat. Aí eu fiz um air squat. Aí ele falou assim, tá, agora faz isso aqui. Aí ele fez um lunge. Aí eu fiz um lunge. Aí ele virou e falou assim, tá, agora faz isso aqui. E virou um mortal. Filha da mãe. Aí eu fui pro lado. E aí, na hora que eu fui pro lado, todo mundo achou que, tipo assim, olha lá, vai zoar. Aí eu peguei e virei um mortal. Tá vendo? A gente nem viu essa parte. No nosso olhar ali na frente, a gente só virou a cabeça assim e viu você dando um mortal. Falei, meu Deus do céu, o que foi aquilo? Aí eu já curioso para perguntar para a Nath, meu, o que rolou ali, sabe? Para mim era isso. Quem sabia dar um mortal e você foi lá e pum, deu. Essa foi a primeira impressão. Eu e o Fernando ficamos assim, caraca, o que foi isso? Tem um maluco dando mortal ali. Beleza. Aí a segunda impressão, que a gente ficou ali na hora do almoço, a gente trocou uma ideia, né? Você interagiu bem com a galera. Sempre se mostrou um cara que todo mundo gostava de estar perto ali. Isso é muito importante, né? Por que a gente faz. E a confirmação foi quando você começou a se movimentar no ódio. Que assim, era um workout de salto de corda, squat clean, se não me engano. Desde a construção da aula do Landim, você fazendo os movimentos, tipo assim, caraca, você movimenta muito bem, né? Tipo assim, olha a tensão do que faz isso. Tipo, já chamou a atenção por aí, né? Aí o que vem depois é a história, né? Que acabou na verdade. Que aí a gente conta depois que você contar. Então, foi basicamente Faltou isso. Faltou alguma coisa? A sua versão é basicamente a minha versão, né? Tipo, você foi a primeira pessoa que me recebeu, na verdade, eu não sei se você lembra disso, porque quando eu entrei no box, né, eu entrei fazendo um stories, e você tava bem na frente, né? Aí eu mesmo? já... Será que tem esses stories no Instagram? Cara, eu vou dar uma procurada Deve depois. ter. Eu vou dar uma procurada. Deve ter. E aí eu lembro que eu já entrei fazendo stories assim, aí já fui te cumprimentar e tal. Aí o Landim tava lá também, aí já fui me apresentando pra galera. E aí, tipo, foi isso mesmo. A gente foi almoçar e trocando ideia, né? Eu lembro que na volta eu conversei um pouco com o Fernandinho do almoço também, né? Falei, você também é um dos donos, né? Que legal, o box de vocês. Vocês tinham mudado, não fazia tanto tempo para lá, né? Para onde é hoje. Era bem recente, era bem recente. Então. E aí eu falei para ele, cara, o box de vocês é o box mais lindo que eu já vi na vida, né? Tipo, porque realmente é. A CrossFit Boqueirão, não estou puxando sardinha, mas realmente é o box mais lindo que eu já vi, né? Eu acho que tudo lá dentro é muito bem pensado, é muito bonito. E aí eu fui falando isso com ele e tal, a gente foi conversando. E eu lembro que rolou um jantar depois, né? Tipo, a gente saiu pra comer alguma coisa. E aí eu fui também. Barzinho, né? Num barzinho, E inclusive perto aqui da minha casa. Depois eu fui descobrir Exato. isso, né? Marabar.
É isso E mesmo. é. Aí foi isso aí, tipo, a gente se interagiu mais lá e no fim do curso, eu e a Nath, a gente já tinha se conhecido bem, estava se interagindo bem também. E, é aquela coisa de energia, às vezes a gente tem uma Bate, energia né? que bate com a energia da outra pessoa, e acho que aconteceu isso com ela, aconteceu isso com você, aconteceu isso com o Fernandinho também. E foi isso, aí a gente acabou se seguindo no Instagram e não Viramos perdeu o amigos de contato. Instagram É, e é isso, foi assim que a gente se conheceu. até um belo dia que decidimos criar um processo seletivo de professor Pois é. e, E e aí você reagiu. eu não reagi, eu reagi, eu falei, me Reagiu. contrata! É. Eu falei algo, ó, não brinca. Espero que você esteja falando sério, um bagulho assim, né? Foi algo Foi assim tipo que eu isso. falei. Foi isso. Mas na Aí, hora foi galera, deu o tipo, que deu. na hora eu falei zoando mesmo, né? Tipo, foi uma Sim, brincadeira. sim. Mas aí, tipo, você me mostrou tanto interesse assim, e aí, tipo, criou uma Hum. sementinha, né? Por que não? Tá perto de pessoas que eu admiro tanto. Tanto E que o aí, processo seletivo, ele seria feito em várias etapas, né? Antes do lançamento, você reagiu. Aí teve, se não me engano, uma ou duas etapas. Não, teve uma etapa. Teve uma etapa e a gente postou de novo. Ah, vai que tem alguém que queira participar, né? Ainda dá tempo. Aí você reagiu de novo. Eu falei, não tá querendo. Tá querendo. Aí, ah, graças a Deus, deu tudo certo, né? olha eu aqui, CrossFit Boqueirão. Morador É de isso. Santos, Morador de Santos, quase um caiçara já, oficial. e que veio para a equipe para agregar muito, né, Hugo? Então você assim, a gente fez um processo seletivo com a ideia de pegar alguém porque é muito legal a gente fazer processo seletivo em boxe, né? A gente pode até fazer um episódio futuramente sobre isso, para pegar pessoas que não têm tanta experiência, né? Sim, Porque é legal você trabalhar com pessoas que não têm experiência, para você alinhar, mas existem oportunidades que a gente não perde, né? A falta da experiência é boa, mas a experiência também é muito boa. sim. Então, a experiência alinhada com uma boa pessoa, então não tinha como. Então, simplesmente, galera do processo seletivo, o Hugo acabou com o processo seletivo de vocês. Acho melhor. Você não devia ter falado isso. Agora eles Tá já tudo vão, certo. agora eles já vão saber, já vai ter um culpado. Eles sabem onde eu Mentira. moro. No futuro a gente faz outro. No futuro a gente vai fazer outro. Com certeza, né? A ideia é crescer. Então a gente vai Com sempre estar certeza. precisando de pessoas boas e dispostas a trabalhar com Com a gente, certeza. não é? É isso. Para só agregar Rafa, nesse grupo, né? yes. Vamos lá. Quais os próximos passos na CrossFit? Próximos passos na CrossFit. Finalizar todos os cursos que eu ainda não tenho, né? Dos Preferred Course, né? Os cursos de finalizar, né? Todos Uhum. eles, os online a gente já tem, assim, mas acredito que tem alguns outros para fazer. Claro, mirando sempre o nível 4, né? Agora aprofundando cada vez mais no inglês para estar pronto para o nível 4 daqui, quem sabe, alguns anos. Pra... E basicamente isso. Dentro da CrossFit, esses são os próximos passos, né? É isso. Pessoais, né? É Como isso. box, quem sabe sediar o nível 1 aqui na nossa casa. Nossa, ia ser demais, né? Fala sério. É, Ia ser um sonho. com Caraca. certeza. E os seus? Então, é a mesma coisa, né? A gente é farinha do mesmo saco. Eu acho que é importante, né, a gente falar sobre isso, porque a galera fala, mas CrossFit você tem nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, né? E eu acho que se tem esses níveis, né, o objetivo é que você tente alcançar o máximo possível, né? Não importa se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui 10 anos, né? Mas eu acho que o importante é a gente estar disposto a buscar algo que vai fazer você se tornar um profissional melhor, né? Então, com certeza. Continuar caminhando, né?
continuar a caminhada. É isso. Então, meu objetivo é esse também. Continuar fazendo os cursos, continuar estudando, continuar dando o meu melhor. E é isso. Acho que o A resto gente vai sempre vai ter um acontecendo. pontinho para melhorar, né? Uhum, É sim, como diz a Puxa, você sabe o básico, volta, estuda de novo. Então, eu acho que a gente sempre vai conseguir, em um momento da nossa vida, ver as coisas de outra forma, passar de outra forma e dar mais atenção a alguns pontos, né? é verdade. Então, Isso a aí. gente veio de um processo de estudo e foco para o nível 3, né? Agora é outro foco. Então, a gente sempre vai atualizando, mas nunca parando, né? Mas nunca parando. É isso aí. E qual o sonho profissional? Sonho profissional, tornar cada vez mais a CrossFit Boqueirão um box de referência no Brasil, continuar caminhando em busca disso, né? Junto ao Fernando, junto a você, Natália, toda a equipe, Uhum. para que cada vez a gente fortaleça mais essa nossa marca, né? E um dos sonhos profissionais também, eu gosto muito de falar, então é contribuir com os treinadores. Eu acho que esse é o nosso primeiro passo de criar um podcast para isso, para falar com a galera da área da saúde, para falar com praticantes, para falar com treinadores. Eu estou indo em direção a esse sonho profissional também, que é comunicar para outras pessoas o que a gente faz. Então, levar informação. Eu sou um cara bem curioso e acredito que se todo mundo fosse bem curioso, a gente ia saber de tudo um pouquinho. Então, isso é importante. Eu concordo com você. Eu acho que a gente ter isso, né, de poder, acho que faz parte da nossa profissão, né, de ser Com professor, certeza. né? A gente tem isso na gente já, de querer ensinar, de querer falar para as outras pessoas, entregar algo para as outras pessoas, né, servir as outras pessoas. Então, eu acho que é isso, esse é o caminho mesmo, né? Estamos começando por um bom lugar aqui com o podcast. É Com isso. certeza. E a Uhum. tendência é crescer, né? Trazendo novas pessoas, aprendendo coisas que a gente não sabe, né? Sim, Então, sim. será uma eterna troca com o próximo. Yes, legal, legal. Rafa, algumas pessoas deixaram nas caixinhas ótimos temas futuros, né? Então, assim, Hum, vamos ter muitas coisas para falar. E eu deixei alguns aqui anotados só para a gente dar uma lida para o pessoal saber, assim, mais ou menos como que vai funcionar, né? Acho que é legal. O que que você acha? com certeza. Manda bala. Então, um dos temas é como se desenvolver no esporte. Outro, como o CrossFit pode atuar melhorando doenças que não têm cura. Isso é bem interessante, hein? Hum, É, olha que legal. aham. O que é e o que não é CrossFit. Nossa, esse é um tema polêmico. Esse vai doer. Esse vai doer, né? Esse vai doer, mas tudo bem também, é informação. Tudo bem, é claro, Então, aí tá, sempre. tá tudo certo. Esse vai ser um belo episódio. Aham. Tem um que eu sei que é um problema que muitos treinadores têm, que é como deixar o aquecimento específico atrativo. É um ótimo tema. É, Interessante. Outro tema aqui que temos é importância do ambiente de treino sobre o treino. Também é bem legal. Caramba, a galera é bem dentro Pessoal, das a perguntas, hein? galera deitou, né? Olha, esses Caraca, temas. aí tem É isso. conteúdo para mais de 3 semanas. É isso Perfeito, mesmo. perfeito. Top. Bom, eu acho que é isso, né, Temos Rafa? muitas coisas a falar e também muitos convidados também, né? Sim, Teremos muitos sim. convidados. Podemos adiantar a próxima convidada? Próxima convidada? Claro. Natália Lima? Natália Lima! Natália Lima será a próxima convidada. A próxima não, né? A primeira convidada do nosso podcast. É isso. Então, trocando uma ideia sobre Seminar Staff, como a primeira mulher, né? Junto com a Aham. Fran. Então, vamos adiantar, vai. Os dois primeiros serão as duas primeiras mulheres treinadoras da CrossFit no Brasil. É Simples isso. assim. É Então, isso. episódios de peso pra gente. Aham. E já vou adiantando, a gente não vai só falar sobre como é ser a primeira mulher, porque elas já fizeram vários podcasts sobre isso. E eu acho que Vai. elas vão estar no nosso podcast para falar sobre coisas que vão ser além, para vocês verem o Além porquê que elas disso. estão lá.
Não é verdade? Porque o buraco é mais embaixo, né? A construção É, disso começou lá atrás. Então é exatamente. isso que é importante falar. E com certeza as 5 perguntas aleatórias delas vão ser daquelas que demoram 1 minuto para pensar. Certeza. Pois é. Rafa, valeu. Galera, valeu por estar aqui com a gente escutando o nosso primeiro. Eu achei que fosse ser uma coisa bem mais rápida, mas juntou 2 pessoas aqui que gostam bastante de falar e demorou um pouquinho. Mas Deu vai ser, 50 minutinhos? acho que por aí. Eu acho que vai ser mais ou menos isso daí, né? De tempo, às vezes um pouquinho mais rápido, às vezes um pouquinho mais demorado, mas o importante é que vocês escutem e que vocês levem o que a gente está trazendo para vocês de uma forma que agregue na vida de vocês. Não é isso? Com certeza. Então, galera, estaremos sempre aqui para que vocês troquem ideia com a gente, deem sugestões, isso é muito importante também. Isso é um passo novo para a gente está aprendendo a fazer isso. Então, a gente conta também com o apoio e suporte de vocês para que isso cresça cada vez mais e que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso serviço, porque essa é a base disso. Então, nosso objetivo é levar boa informação para o próximo. Então, vem com a gente que essa caminhada vai ser linda. Yes! Valeu, galera! Até a próxima! Valeu, Valeu, tamo falou! junto. Tchau!